Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Passando só para fazer uma observação nesse nosso vídeo da lição de número 7. Lição essa tem como título Relacionamento entre Nora e Sogra. Mas antes eu quero te pedir, veja o vídeo por inteiro, não pule o vídeo, porque se você fizer alguma crítica, você estará fazendo crítica baseado naquilo que você ouviu. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça o vídeo inteiro, deixe um comentário, inscreva-se em nossos canais e deixe um like. Evangelize conosco através da Escola Bíblica Dominical. Olá, queridos, aqui estamos mais uma vez para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e suporte para os irmãos que nos acompanham aí. De antemão, se inscrevam em nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. No YouTube é Isfama Jesus, Evangelizando na Net. No Facebook, Rádio Faluz, Bioline, Amantes de Louvores Antigo e Israel Fonseca. Conto com a sua participação, com a sua colaboração e também com o seu like e seu comentário. Nos ajude evangelizando comigo através da Escola Bíblica Dominical. Você fazendo isso dará relevância ao vídeo e ele será impulsionado para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Portanto, queridos, nos ajude fazendo assim, compartilhando e se inscrevendo e comentando e deixando o seu like. Ok? Deus abençoe. Vamos seguir. Nós estamos na lição de número 7. Lição esta que tem como título Relacionamento entre nora e sogra. Esta lição, em um breve comentário, porque esse nosso vídeo é focado na leitura diária versículo a versículo, como nós chamamos. Então nós fazemos um breve comentário de introdução, como também intercalamos, nem sempre, mas intercalamos alguns comentários entre dias e dias da leitura diária, ok? Tendo dito isso, essa nossa lição vai girar em torno do relacionamento de Noemi, Ofra e Ruth. Essas duas últimas, Ofra e Ruth, eram nora de Noemi, e essa família ela sofre uma sequência de falecimento da parte dos homens. Morre primeiro o marido de Noemi, em seguida morre também os filhos Malom e Quilion. Acontecendo isso, fica dentro do lar 3 mulheres. Mulheres estas, com certeza, desenvolveram uma boa amizade. Eu tenho certeza que tanto Ofra como Ruth tinham um bom relacionamento com a sua sogra, que era Noemi. Porém, nós temos que entender, amados e queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, nem todo mundo terá o relacionamento de forma totalmente igualitária. E no caso dessa família, nós podemos observar que Noemi, da parte de Noemi, o tratamento, com toda certeza, o tratamento era igual tanto para Ruth como para Ofra. Mas a recepção daquilo que
Noemi fazia e falava, tanto para Ruth como para Orfa, não era absorvido da mesma forma. E como é que nós podemos chegar a esta conclusão? Ora, quando Noemi percebeu que elas eram jovens e que precisaria ter outro relacionamento e que o tempo da volta para casa, para sua terra, estava se aproximando, Noemi chamou as duas e deu uma palavra de aconselhamento, uma palavra de consolo, tanto para Orfa como para Ruth. Mas a recepção daquilo que elas ouviram não foi captado da mesma forma para ambas. Você há de observar que ambas, Ruth e Orfa, elas estão dentro do mesmo contexto. As experiências vividas por sua sogra Noemi é acompanhada tanto por Ruth como por Orfa. Tudo que Noemi passa em relação às dificuldades, em relação às experiências com Deus durante a sua estadia na terra de Moabe, elas viveram junto. Elas acompanharam a confiança de Noemi em relação ao seu Deus, ao Deus de Israel. E elas também acompanharam a viuvez de Noemi. Elas perceberam como Noemi agiu nas situações difíceis. E isso digo tanto Ruth como Orfa. Todas as duas passaram a mesma experiência em relação à sua sogra. Tiveram as mesmas situações, porém a recepção não foi a mesma entre Ruth e Orfa. As duas não absorveram da mesma forma tudo quanto a sua sogra passou. E o que acarretou esta situação? A observância de forma diferente entre elas duas. Acarretou que, na hora da separação, aí veio a resposta diferente. A resposta de Orfa foi totalmente diferente da resposta de Ruth. Quando a sua sogra Noemi percebeu que elas estavam na idade fértil e que certamente buscaria outros maridos, tanto uma como a outra, e que o tempo de retornar à sua terra era chegado, então Noemi chama ambas e faz a recepção de despedida e fala às duas: minhas filhas, vocês são novas, vocês ainda têm condições de buscar outro marido, então eu não vou impedir vocês de fazerem isso. Houve uma resistência, mas houve também a insistência da parte de Noemi. E aí veio a recepção, muito embora as duas tivessem atravessado o mesmo contexto em relação
a vivência da sua sogra, mas agora a atitude é diferente. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos querer tornar igual a atitude de todas as pessoas, mesmo estando dentro do mesmo contexto. E agora você pode observar que a atitude das noras, mesmo estando dentro do mesmo contexto, não foi atitude igual, e sim atitude diferente. Mas atitude essa tomada pela observação e pela confiança daquilo que via na sua sogra. Muito embora as duas tenham visto as mesmas coisas, mas não foi as duas que recepcionaram da mesma forma todas as coisas que viram. Então, Orfa, ela chora, ela beija, mas se despede. E já Ruth, ela diz o seguinte: disse, porém, Ruth, não me insista para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu for, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esta foi a atitude de uma nora que se espelhou nas coisas boas da sua sogra, se espelhou nos bons exemplos da sua sogra, se apegou à sua sogra. Todas as duas noras passaram pela mesma situação, mas aí agora vem a resposta de cada uma. A resposta foi diferenciada. Nós não podemos entrar no mérito de qual das duas Ruth tratava melhor, mesmo porque a Bíblia não detalha a respeito disso, mas podemos tirar algumas conclusões. Certamente, Ruth era uma pessoa muito mais observadora, muito mais achegada, muito mais prestativa à sua sogra, portanto, a atitude dela na hora da separação foi diferente. E este é o exemplo que nós, tanto nós, genro, como noras, precisamos tirar nesta situação do relacionamento, tanto com nossa sogra como com o nosso sogro, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos agora à nossa leitura diária, versículo a versículo. Antes quero fazer, mais uma vez, texto áureo, já li, vou repetir. Disse, porém, Ruth, não me insta para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre a nora, a sogra, bem como o genro e o sogro. Portanto, queridos, nós, noras e sogras, genros e sogro, precisamos seguir o exemplo de Ruth, da fé que conseguiu ver na vida da sua nora, da sua sogra. Mas se nosso sogro e nossa sogra não forem crente, ela veja em nós e se torne tal qual nós somos. Nós, como genro e nós como genros e nora. Ok?
Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a disciplina de Deus para com seu povo. Levítico, capítulo de número 26, verso 18 ao 20, que diz: e se ainda com estas coisas não ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força e farei o que os vossos céus sejam como ferro e as vossas terras como cobre, e em vão se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não dará o seu fruto. Aí é uma recomendação de Deus em nós não deixarmos os seus mandamentos, porque se deixarmos, terá as consequências. Então nós, cristãos, seguimos isso que o Senhor nos recomenda em Levítico, capítulo 26, versículo 18 ao 20. Vamos seguindo. Na terça-feira, nossa meditação diária diz: os acontecimentos contribuem para o bem, baseado em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí nós observamos a história dessas duas pessoas, dessas duas personagens, Orfa e Ruth, e fazemos uma comparação a isso que está sendo dito em Romanos 8, 28. Qual é a comparação que nós devemos fazer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas coopera para o bem dos que amam a Deus. Ora, Ruth e Orfa estavam dentro do mesmo contexto, mas quem foi abençoada por causa de ter amado ao Deus que sua sogra servia, quem foi abençoada foi Ruth e não Orfa, por fazer aquilo que Deus se agradou. Já a outra tomou uma atitude diferente. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: Deus está a favor do seu povo, baseado em Romanos 8, versículo de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma observação. O apóstolo Paulo ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? E a pergunta que fica é: que coisa Paulo está se referindo? A que coisa Paulo está se referindo? E aí eu vou repetir o versículo. Ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você tem que responder a que coisas Paulo está se referindo. E aí você vai compreender perfeitamente o versículo. Vamos seguindo. Na quinta-feira, nossa meditação diária diz: na família é preciso viver pela fé. Baseado em Abacuque 2,4, que diz: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E também em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a pobreza nos elegeu
riquezas em glórias, riquezas gloriosas. A pobreza nos legou riqueza gloriosa, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Glória a Jesus. E finalmente, no sábado, queridos irmãos, a nossa meditação diária diz: Ruth encontra-se na genealogia de Jesus. Repetindo, Ruth encontra-se na genealogia de Jesus, baseada em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 6, que diz: E Judá gerou Tamar, de Tamar, e Pérez a Zera, e Perás gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arã. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, e a Raabe Boaz, Boaz gerou Ruth, a Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher a Urias. Aí está a nossa meditação diária, versículo a versículo. E finalmente eu te peço, se eu chego até o final do vídeo, compartilhe, deixe o seu like e deixe um comentário. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus.